Graça e paz, irmãos. Um prazer estar com vocês nesta noite, para juntos nós podermos adorar ao nosso Deus. Que você cultue ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero partilhar com vocês da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 3. João 3, versículo 28. João 3, 28 em diante diz assim: Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Até aqui. Queridos, essas são as palavras de João Batista acerca de Jesus Cristo. Ele que tinha o chamado de anunciar ao nosso Senhor, a vinda do nosso Senhor, preparar o caminho para aquele que endireitaria as veredas das nossas vidas. Ele se assumiu muito menor que Cristo, sendo respeitado por todos do seu tempo. Todas as pessoas tinham medo, o rei tinha medo de João Batista. E ainda assim, esse homem preparou o caminho para Cristo, cumprindo o seu chamado. E ele disse algo que é importantíssimo para as nossas vidas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Assim também vale para as nossas vidas, na adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Convém que Cristo cresça nas nossas vidas cada vez mais. Convém que Ele seja adorado, que Ele seja exaltado, que Ele seja manifestado nas nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. Que hoje, nessa noite, você possa adorar ao Senhor, clamando para Ele: Senhor, que eu seja um instrumento seu. Senhor, aceita o meu culto, aceita, ó Deus, a minha adoração nesta noite, porque eu quero que o Senhor cada vez mais cresça em mim, que o Senhor, que a tua luz cada vez mais resplandeça através de mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado por estarmos juntos e podermos adorar ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, mesmo em tempos de pandemia, mesmo separados pela distância, mesmo não podendo estarmos juntos agora aqui na igreja, Senhor. Nós queremos te adorar e te bendizer, porque somos teus e pedimos, Pai, abençoa-nos nesta noite. Fortalece-nos, fala conosco através da sua palavra, enche-nos, ó Deus, do teu poder, abençoa-nos com a tua misericórdia e com a tua graça. Receba, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Cante com alegria, cante com entusiasmo, louvando e adorando ao nosso Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa,
Glória a Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor, como acabamos de cantar, resplandeça nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente ser morada eterna do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, cresça cada vez mais em nós, ó Pai. Abençoando-nos, tocando-nos, transformando-nos pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento de louvor ao Senhor e adoração. Que nós sejamos abençoados pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, também, Pai, estenda a Sua boa mão sobre a vida daqueles que estão enfermos. Derrama cura, derrama, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida daqueles, Pai, que padecem, daqueles que estão precisando, Senhor, da cura do Senhor, apesar dos médicos, apesar dos remédios. Nós sabemos, ó Deus, que a vida existe aonde o Senhor ali ordena, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor derrame cura sobre os enfermos. Que o Senhor, ó Deus, derrame libertação sobre aqueles que estão cativos do pecado, sobre aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, enfermos da alma. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Traga libertação, ó Deus, aos cativos. Que o Senhor, ó Deus, também perdoe os nossos pecados, Deus. O Senhor nos limpe, nos cure, ó Deus, e nos leve a uma vida verdadeira contigo, a experimentarmos do melhor do Senhor nas nossas vidas. Nos leve, ó Deus, à santidade que o Senhor deseja e merece de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai, e abençoa-nos, ó Deus. É isso que nós desejamos do Senhor. É isso que nós queremos viver com o Senhor e para o Senhor. Uma vida que agrade a Ti. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa noite nós temos o prazer de receber o pastor Wagner Salomão, que é pastor da Igreja Presbiteriana Parque do Jequitibás, aqui em Santa Gertrudes. A palavra do Senhor será ministrada pela vida desse meu amigo, desse meu irmão de caminhada, pastor Wagner. Vamos recebê-lo, que você seja grandemente abençoado através dele. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero aqui manifestar minha alegria, minha gratidão ao nosso querido e amado reverendo Ailton por nos convidar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração nesse momento maravilhoso, nesse momento da meditação da palavra de Deus. Em momentos difíceis e momentos complicados em que estamos vivendo, devemos buscar na palavra de Deus algo que venha trazer paz ao nosso coração. Eu quero nesse instante falar a vocês através do Salmo 57. Eu vou fazer a leitura do Salmo 57, você acompanhe comigo e logo após nós estaremos meditando nessa bendita palavra. Assim diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra e cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos a devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram redes os meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos que caem nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai a lira e a harpa, quero acordar a alva. Rendei-te graça entre os povos, cantarei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nesse instante a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos pedir a Deus para que Ele venha falar aos nossos corações. Vamos pedir ao Senhor que venha mexer com as nossas estruturas, que o Senhor possa trazer a paz ao nosso coração nesse momento. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua santa e augusta presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez. Queremos, ó Deus, aprender do Senhor, ó Pai. Queremos receber do Senhor o alívio à nossa alma. Queremos aprender contigo, ó Deus, a viver em qualquer situação. Ó Deus, é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. É no nome de Jesus que nós nos humilhamos agora na Tua santa presença. Sê conosco, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, meus queridos. Nós estamos vivendo aí momentos complicados, momentos difíceis, em que a humanidade tem enfrentado um grande dilema, uma grande dificuldade entre as nações, que é o Covid. É esse vírus que tem assolado as nações, esse vírus que tem chegado próximos de nós, que tem causado preocupação aos nossos corações. Tem aí tirado a paz de muitas famílias, trazendo tristeza a grandes pessoas, a grandes cidades. E nós, como servos do Senhor Jesus, também estamos ali, vivendo também essas dificuldades e também sentindo a dor de muitas pessoas que têm sofrido com esse mal tão ruim para a nossa humanidade. Mas e Deus, onde está nesse momento? O que nós podemos esperar do Deus Todo-Poderoso? Como nós podemos encontrar em Deus paz e alegria em meio a tanta tristeza que nós vimos no dia a dia? Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, precisamos olhar para as Escrituras e aprender que nela nós encontramos paz para o nosso coração. A Bíblia faz com que nós venhamos olhar para os céus, olhar para o Deus Todo-Poderoso e encontrar a paz que de fato precisamos para esse momento tão complicado. Eu quero desafiar você que está nos assistindo a caminhar comigo nessa escritura sagrada, a caminhar comigo nesse texto para aprender de Deus o que Deus pode e o que Deus faz aos filhos e àqueles ao qual o serve. O Salmo divide em 4 partes importantes, 4 partes que de fato falam conosco, 4 partes que mostram que nós, seres humanos, somos propícios ao mal que nos rodeia, que nós sofremos adversidade, que nós não somos isentos de nenhuma tristeza, nós sofremos nesse mundo, nós passamos por dificuldade, mas o Salmo também nos aponta que, diferente de muitas pessoas, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que nós recorremos a Ele e recebemos desse Deus o refrigério, recebemos desse Deus a paz que necessitamos, recebemos desse Deus a alegria para vivermos em meio às dificuldades que nós possamos enfrentar pela frente. Como eu falei, o Salmo 57 divide em 4 partes importantes. É interessante porque quando nós olhamos para essas 4 partes que o Salmo nos apresenta, a primeira parte, ela basicamente antecede um pouquinho a tristeza, porque a primeira parte do Salmo, essa primeira parte que ele aborda, o salmista vai falar da sua aflição. Mas antes de falarmos da aflição, nós devemos nos colocar na súplica do salmista. Primeiro nós temos que enxergar a súplica desse salmista, o clamor desse salmista. Entender que de fato, em meio à aflição, o salmista ele clama a Deus. Isso é natural do ser humano. Em meio às dificuldades que nós sofremos, nós temos aí a tendência de buscar socorro. Independente de que religião você é, independente de onde você está. Quando nós passamos por dificuldade, a primeira coisa que vem à nossa mente é buscar socorro em meio a essas dificuldades. Uma forma de resolver. E aí o salmista ele vai mostrar para nós isso aqui. Eu não sei você, onde você tem buscado o auxílio para a sua vida, eu não sei onde você tem buscado a graça em momentos difíceis. O salmista nos ensina que nós temos um Deus Todo-Poderoso ao qual de fato nós podemos buscar nesse Deus a misericórdia e a graça para a nossa vida. Mas olha, vamos primeiro falar das aflições. A primeira parte que eu gostaria de falar desse salmo é a parte da aflição. Antes do salmista clamar,
ele mostra a Deus a sua aflição, ele mostra a Deus a sua situação, ele coloca diante de Deus aquilo que de fato ele está passando, aquilo que ele está sentindo, aquilo que está no seu íntimo. E é isso que nós devemos aprender como servos do Senhor Deus Todo-Poderoso e como aqueles que de fato querem receber de Deus o alívio em meio às dificuldades. O versículo de número 4 é o versículo que mostra, que nos aponta a aflição do salmista. Lá diz assim: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lança e flecha são os seus dentes, espada afiada é a sua língua. Ou seja, o salmista aqui está nos mostrando, ele nos aponta de fato uma grande perseguição à sua pessoa. Ele está enfrentando uma aflição terrível, ele se compara com uma caça, onde caçadores estão querendo tragá-lo, querendo devorá-lo. Ele está se sentindo ameaçado, ele está se sentindo encurralado, ele está se sentindo perseguido, e isso gera ao coração desse salmista uma grande aflição. Uma outra coisa que o salmista nos mostra é que esses que querem o caçar, esses que estão perseguindo ele, são pessoas que estão prontas de fato a tirar a sua vida, pronto a fazer maldade à sua pessoa. Ele vai comparar como leões ávidos a devorar. Eles estão dispostos de todas as formas a ir contra a vida do salmista, e isso traz ao coração do salmista uma grande aflição. E aqui nós aprendemos a primeira parte desse salmo: buscar em Deus, colocar diante de Deus as nossas aflições, colocar diante de Deus as nossas dificuldades, expor ao nosso Criador aquilo que nós estamos passando. O salmista, ele diz: Senhor, eles estão me caçando, eles estão querendo tirar a minha vida. E isso é que nós temos que fazer, meus amados. Nós devemos colocar diante de Deus as nossas aflições. Não adianta nós ficarmos buscando colocar as nossas aflições em outras pessoas, buscando meios para tentar resolver. Nós, como servos de Deus, devemos olhar para o Senhor Todo-Poderoso e abrir o nosso coração e falar para Deus aquilo que nós de fato estamos sentindo. O salmista, ele vai abrir o seu coração para Deus, ele vai dizer para o Senhor que ele está passando por determinada aflição. Então, a primeira coisa de nós resolvermos as dificuldades da nossa vida, de resolvermos os problemas que nos cercam, é abrir o nosso coração para Deus, é falar para Deus quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando, é falar para Deus quais são as perseguições que nós estamos enfrentando, é falar para Deus quem são os nossos oponentes, é falar para Deus quem são os nossos inimigos. Nós precisamos abrir de fato o nosso coração. E aí, como nós devemos abrir o nosso coração? Quando nós entramos em intimidade com Deus, ali nós rasgamos o nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Ali nós abrimos de fato o nosso coração sincero a esse Deus maravilhoso. Ele: Senhor, eu estou passando por lutas, eu estou enfrentando dificuldades, eu estou sofrendo essas adversidades, e eu creio que o Senhor pode me ajudar. Então o salmista, quando ele abre o coração, uma outra coisa importante que nós aprendemos é que ele entende que esse Deus Todo-Poderoso que está ouvindo a sua aflição, está vendo ali a sua dificuldade, é o Deus que pode resolver o seu problema. Então, meus amados, nós falamos com Deus, nós colocamos diante de Deus as nossas aflições, porque nós temos a certeza de que Deus pode resolver os nossos problemas. Uma outra coisa que nós observamos aqui é no versículo 1 e 2, aí eu quero voltar ao início do salmo. Nós fomos lá no versículo 4, mas eu quero voltar agora no início do salmo, porque o início do salmo, o salmista já começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Às sombras das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Então, primeiro, no versículo 4 e 5, ele vai expor para Deus quais são as suas calamidades. Ele vai dizer para Deus quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. E é isso que nós temos que fazer. E agora, no versículo 1 e 2, ele vai agora pedir a Deus a misericórdia. Ele vai clamar a Deus a misericórdia. Então é natural de nós, povo de Deus, expor para o Senhor as nossas dificuldades, expor para Deus as nossas lutas, mas ao mesmo tempo pedir a misericórdia para esse Deus que é cheio de misericórdia. Pois ele vai dizer: tem misericórdia de mim.
ó Deus, tem misericórdia. Ele clama a misericórdia do Deus misericordioso. Ele clama a misericórdia desse Deus que de fato pode trazer alívio à sua dor. Aí ele vai dizer: pois em ti a minha alma se refugia. Ele diz: Senhor, não tem outro lugar para eu correr, não tem outro lugar para me refugiar, eu me refugio em tua presença. Eu me refugio em Ti, Senhor. A minha alma se encontra em Ti, porque no Senhor, de fato, eu vou encontrar aquilo que eu preciso para vencer, para passar por essas dificuldades. As calamidades, as dificuldades sempre surgirão em nossas vidas. Sempre vai surgir na vida dos servos de Deus. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos falar para Deus essas verdades que estão lá em nosso coração. O nosso sofrimento nós temos que expor ao Senhor e clamar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Esse clamor de misericórdia é um clamor de socorro, é um pedido de ajuda, é dizer para Deus que nós não somos capazes de resolver por nós mesmos os problemas da nossa vida. Ele vai dizer mais: à sombra das tuas asas me abrigo. Eu não sei se você já presenciou uma galinha com pintinhos em época de chuva. Se você já presenciou essa cena, é uma das cenas mais lindas que a gente tem para ver. A galinha, ela esconde os pintinhos debaixo das asas, ela toma toda a chuva nas suas costas, ela recebe todo o impacto da chuva, mas os pintinhos ela preserva ali debaixo das suas asas. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele faz isso conosco. Ele nos coloca debaixo da sua segurança. Ele nos protege das tempestades da vida, das adversidades da vida. E é isso que o salmista vê em Deus. Ele vê esse Deus protetor. Ele vê esse Deus que de fato o defende e o protege das adversidades. Pois ele vai dizer: à sombra das tuas asas me abrigo. Abrigo até quando? Até que se passe a calamidade, até que se passe as tempestades, até que se passe os problemas. É em Deus que nós devemos nos refugiar, é em Deus que nós devemos nos esconder. A pergunta que fica para nós é o seguinte: onde nós nos refugiamos? Diante das dificuldades, onde nós buscamos socorro? Será que você tem buscado socorro nos homens? Será que você tem buscado socorro nas riquezas? Será que você tem buscado socorro nos livros? Onde você tem buscado socorro? O salmista nos indica e nos mostra que o socorro nós encontramos no Deus Todo-Poderoso, debaixo das asas desse Deus Todo-Poderoso, debaixo da presença desse Deus Todo-Poderoso, sobre a proteção maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa que nós podemos entender é que esse salmista, ele aqui no versículo 1 e 2, ele vai clamar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, ele vai se refugiar ou se esconder desse Deus Todo-Poderoso. É como se os inimigos estivessem correndo atrás desse salmista, dispostos a tirar a sua vida, e ele se esconde em Deus, ele se refugia em Deus e diz assim: deixa eu esconder aqui até que passe as calamidades que estão contrária a mim. E aí uma outra coisa que nós aprendemos é que ele confia em Deus, ele confia nessa proteção. Ele se esconde e diz assim: daqui eu não saio, eu só saio quando a calamidade passar. Isso é confiança, isso é confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos encontramos com esse Deus, quando nós nos refugiamos nesse Deus, nós nos sentimos seguros, seguros para esperar, seguros na certeza que de fato Deus trará para nós a vitória em meio às dificuldades que possamos enfrentar. Mas uma terceira coisa que nós observamos nesse texto está no versículo de número 3, que diz assim: Ele dos céus nos envia o seu auxílio e me livra, Ele do céu me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o auxílio que nós precisamos, as bênçãos que nós precisamos, o socorro que nós precisamos, vem do céu. Quando ele fala que vem do céu, ele está mostrando para nós que de fato tudo aquilo que nós precisamos para vencer as adversidades desta vida vem de Deus, não vem desse mundo, não vem de homens, não vem de bens,
mas vem de um Deus Todo-Poderoso. O auxílio que nós precisamos para vencer as dificuldades da vida vem do Deus Todo-Poderoso, vem do alto, vem do Deus maravilhoso. Então, se você está enfrentando lutas, meu querido, se você está enfrentando lutas, minha querida, se você está passando por dificuldades, lembre-se de uma coisa: o auxílio, o socorro vem dos céus, vem de Deus, e é isso que o salmista vai dizer. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. O Senhor dos céus nos livra de todas as coisas. E quando nós enxergamos esse Deus aí que o salmista fala dos céus, é um Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus que está sentado no controle do universo. Esse Deus de lá envia de fato o auxílio que nós necessitamos para vencer as adversidades da vida. Você quer vencer as lutas que você tem enfrentado? Você quer ter a vitória do Senhor em sua vida? Entenda de que a vitória, o auxílio que você precisa, vem de Deus, vem dos céus. Uma outra coisa, quando nós enxergamos esse socorro dos céus, esse socorro divino ele vem para nos livrar das adversidades. Ele vem para nos tirar da ansiedade, do temor, das lutas. Ele vem nesse momento de fato para mudar a nossa história. O auxílio vem de Deus, vem do céu, não vem por acaso, vem para nos trazer livramento. Assim, esse salmista, diante dessa perseguição de inimigos, querendo de fato tirar a sua vida, ele se esconde onde? Nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus maravilhoso que dos céus envia o seu auxílio, envia o seu socorro. E de fato esse Deus é um Deus que nos livra das nossas dificuldades. Mas Deus não só nos livra por que Deus nos livra das dificuldades? Por que Deus nos socorre em momentos difíceis? Porque Ele é um Deus de misericórdia. É isso que Ele vai clamar no versículo 1, mostrando e pedindo essa misericórdia. E esse Deus envia auxílio e misericórdia, porque de fato esse Deus, Ele é o quê? Misericordioso. Então, meus amados, olha que bênção que nós podemos contar. Nós podemos contar com Deus que de fato está disposto a nos auxiliar, está disposto a mandar para nós alívio em meio às dificuldades, está disposto a ser misericordioso quando nós de fato clamarmos por misericórdia. Uma outra coisa que aqui nos mostra nesse versículo é a fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel a nós. Deus, Ele é fiel ao nosso pedido de socorro. Deus, Ele conhece as nossas aflições, Ele é conhecedor das nossas lutas, por isso que Ele é fiel em nos ajudar, por isso que Ele é fiel em resolver os nossos problemas, por isso que Ele é fiel em se fazer presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus é fiel não só a mim, mas Deus é fiel também a você. Deus é fiel à sua vida. Esse Deus é um Deus poderoso que de fato nós encontramos auxílio, nós encontramos misericórdia, nós encontramos livramento. Tem passado por lutas? Tem enfrentado dificuldades? É hora de você começar a abrir o seu coração para Deus. É hora de você expor para Deus as suas dificuldades. É hora de você rasgar diante de Deus o seu coração e dizer: Senhor, eu tenho passado por lutas, tenho enfrentado dificuldades, tem se levantado contra mim vários inimigos. Abra o seu coração para o Senhor. Clame a misericórdia de Deus. Sabe por que você deve clamar a misericórdia? Porque Deus ouve. Deus ouve o nosso clamor. E Deus responde lá dos céus, como o salmista diz. Lá dos céus Ele envia auxílio. Lá dos céus Ele envia para nós a solução que de fato precisamos para resolver os problemas da vida. Talvez se você estiver nos assistindo agora, estiver acometido com o coronavírus, está preocupado, ansioso, temeroso, eu quero dizer para você que em Deus você encontra auxílio, em Deus você encontra paz, em Deus você encontra misericórdia, em Deus você de fato pode ser livre. Clame ao Senhor, clame a Deus, enxergue em Deus a esperança. Enxergue em Deus o livramento, pois de fato o Senhor nos livra. E a quarta e última coisa que eu gostaria de meditar com você nessa noite é a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, o cenário muda no Salmo. A partir do versículo 7, nós enxergamos um salmista resultado de uma ação de Deus em sua vida. Observe o versículo 7.
ele vai dizer o seguinte, o versículo 7: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Segue mais: desperta, ó minha alma, despertai líria e harpa, quero acordar a alva. Render-te graças entre os povos, cantar-te-ei louvor entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Aleluia! Que bênção, meu amado! Que maravilha! Olha que o salmista aprende com Deus. Primeiro, ele mostra para nós que o coração dele está firme no Senhor, mesmo diante das dificuldades, ele está firme em Deus, o seu coração está firme no Senhor, totalmente confiante em Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Uma outra coisa que esse salmista nos mostra, ele nos mostra uma adoração a esse Deus, uma adoração espontânea, de alegria, de emoção. Olha o versículo de número 8, verso 7 ainda, diz assim: o meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Louvores, ele está tão firme em Deus, ele está tão confiante na proteção desse Deus maravilhoso, que ele canta louvores, ele entoa louvores ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 8 mostra a intensidade disso. Ele vai dizer o seguinte: despertai, ó minha alma, despertai líria e harpa, quero acordar a alva. Ou seja, ele não vê a hora de acordar logo cedo para louvar a Deus, para louvar esse Deus maravilhoso. Alegria no coração, alegria em saber que de fato a sua vida está nas mãos de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso que o livra de todo o mal. Ele vai dizer mais o seguinte: rendeste graça entre os povos, cantarei louvor entre as nações. Essa é a expressão do coração do salmista. Ele diz o seguinte: rendeste graça entre os povos, cantarei louvor entre as nações. Sabe o que é isso, meu amado? Vida missional. Vida missional vai levar às pessoas aquilo que Deus fez em sua vida, vai testemunhar ao mundo, testemunhar aos povos aquilo que Deus realizou em sua vida. E é isso que de fato nós, como servos de Deus, temos em nosso coração. Quando nós experimentamos de Deus essa fidelidade, esse amor, essa misericórdia, essa proteção, esse livramento, quando nós experimentamos isso de Deus, nós queremos dizer para as pessoas, nós queremos anunciar para as pessoas aquilo que Deus fez em nossa vida. Meus amados, nós devemos de fato abrir o nosso coração para esse Deus maravilhoso. Nós devemos de fato colocar toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, porque esse Deus é quem se levanta ao nosso favor. O versículo de número 10 vai dizer: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Não tem fim. Não tem fim a fidelidade de Deus, é imensurável. Não dá para se medir o tamanho da fidelidade de Deus por nós. O Senhor é fiel a nós. O Senhor é fiel às nossas vidas. A sua fidelidade vai até as nuvens. E o versículo de número 11, ele finaliza dizendo: ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Exaltação plena do Deus pleno. Mostrar para o mundo que de fato esse Deus é o Deus que cuida dos seus. Esse é o Deus que está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que é auxílio em meio às dificuldades. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é a dificuldade? Emprego, decepção, problema de família, vícios. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua aflição? Quem tem se levantado contra você? Quem tem se mostrado mais forte do que você? Deus é a solução. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. O Senhor Deus nos ama. E Ele mostrou seu amor através de Cristo Jesus. Desse Jesus que também sempre esteve presente
em nossas vidas em meio às aflições que enfrentamos. Esse Jesus que anda conosco, esse Jesus que se faz presente todos os dias, esse Jesus que conhece as nossas dores, é nesse Deus que nós devemos entregar o nosso coração. É nesse Deus que nós devemos confiar em meio às lutas da vida. Nós não sabemos a proporção do mal que nos rodeia, mas nós sabemos de um Deus poderoso que pode nos livrar de todas as nossas adversidades. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, é confortante em meio às dificuldades. Ela nos ensina, Senhor, de que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por lutas, devemos abrir o coração diante do Senhor. Devemos expor, ó Deus, as nossas dificuldades. Devemos, ó Deus, mostrar para o Senhor aquilo que de fato está trazendo a nós sofrimento. Nós devemos também, Senhor, clamar a Tua misericórdia, clamar a misericórdia de um Deus misericordioso. Nós devemos, Senhor, também nos refugiar à Tua presença, confiar no Deus maravilhoso, porque sabemos, ó Pai, de que quando assim nós procedemos, nós estamos firmes no Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazer esperança a cada coração. Que possamos confiar, ó Deus, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça dia após dia. Amém, queridos? É um grande prazer poder estar aqui com vocês, a igreja que eu amo, o nosso querido e amado pastor Ailton, é um amigão de coração, e para nós é uma alegria poder estar compartilhando um pouco essa palavra a vocês. Tá? Quero aqui mandar um abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Parque do Jequitibás, os nossos queridos e amados irmãos lá, uma igreja que eu amo de coração, que Deus possa nos abençoar dia após dia. Que Deus abençoe também esta igreja, que Deus possa também trazer grandes vitórias a vocês. Deus já tem abençoado grandemente essa igreja. Eu tenho certeza que Deus abençoará mais e mais. Bom, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Fique em paz, em nome de Jesus. Que bom, irmãos, podermos ouvir a voz do Senhor através da vida deste meu grande amigo. Que Deus possa ter falado grandemente com você, assim como falou comigo. Que Deus te fortaleça, que Deus seja a sua força, que Deus seja a sua alegria, que você confie verdadeiramente no Senhor. Quero agora nos despedir e impetrar a bênção sobre sua vida. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia da presença, da alegria e do amor de Deus. Deus te abençoe.